TV Copa Carpina, bate-bola, né? Uma resenha aqui com Adílio e Aldo, né? Representantes de duas das grandes empresas do futebol brasileiro, Salvador Esportes e Bahia Soccer, né? A gente agradece desde já a participação dos dois aqui com a gente, né? E a primeira pergunta para os dois aí seria: qual a diferença de estar hoje, assim, vamos dizer, já foram ambos observadores de grandes clubes do Brasil e hoje representam empresas. Há diferença em não ser olheiro de clube e representar empresas? Não, o futebol muda pouco, né? O objetivo central da observação é colocar esses atletas, principalmente dos clubes menores, em grandes centros do futebol brasileiro. O que muda é o caminho, né? Quem está levando, para onde está levando. Mas a observação é a mesma e as empresas que estão por trás, tanto a Bahia Soccer como a Salvador Esportes, já tem alguns clubes que trabalham diretamente, né? Outros que fazem algum tipo de trabalho, que mandam alguns atletas, mas já tem alguns clubes que você acaba dando a preferência, então esses atletas são naturalmente encaminhados a eles, como se você estivesse observando para o clube que você está trabalhando. A observação não muda muito o foco, não. É o caminho, a direção que é dada ao atleta que muda um pouco. Adílio e Aldo, né, para os dois, gostaria da resposta dos dois, né? O que significa hoje essa Copa Carpina, né, para o futebol de base do Nordeste? Muito importante, na minha opinião, muitíssimo importante, porque cria situações do jogador ser visto por vários observadores, né? Por exemplo, nós temos hoje acompanhando a Copa Carpina, cerca de mais ou menos uns 20 observadores técnicos, empresários. Então, cria uma situação onde o jogador pode ser guindado por alguma categoria de base do futebol brasileiro e, consequentemente, mudar toda a história de uma família. Porque acho que todas as competições que são feitas, principalmente no Nordeste, elas precisam dessa participação que a Adílio falou, a participação dos observadores. Sem eles, sem as empresas, sem os empresários, é difícil você fazer uma competição e sair alguém. Se ninguém está vendo, é muito complicado. Mas Carpina já provou que é um sucesso com relação à observação. Nós vimos aqui mais de 20 observadores, dentre observadores de empresas e de clubes, aqui nas 3, 4 praças em que foram disputados os jogos. Então, é importante, obviamente, o melhor canal para o sucesso de um garoto desse que participa da Copa é a participação dos observadores. Então, acho que a Carpina, nesse aspecto, ela teve muito sucesso, tem tido bastante sucesso, porque tem sido feito alguns negócios a partir dessa competição. Adílio e Aldo, qual tipo de jogador vocês estão vindo buscar aqui na Copa Carpina? O grande jogador, o craque, que está difícil, está muito difícil, mas basicamente um jogador diferente, um jogador que a gente sabe que pode ser inserido no mercado de futebol brasileiro com mais tranquilidade, mas é o que todos buscam, né? A gente viu alguns bons jogadores aqui, e a briga é muito grande, é feroz até, tem muita gente querendo o mesmo jogador, mas isso faz parte, né? A gente busca exatamente um jogador diferente. Infelizmente o futebol brasileiro, que não vive tecnicamente um bom momento, apesar de termos respirado com a medalha de ouro agora das Olimpíadas, mas a gente precisa oxigenar o nosso futebol com competições importantes como essa, para que os atletas comecem a participar desde cedo de jogos, de competições, serem vistos também cedo e começarem a fazer parte desse grande mercado que é o futebol brasileiro. Exatamente, como o Aldo colocou, nós vemos em busca de jogadores diferenciados, jogadores que joguem alto nível e que sejam criativos, né? Até mesmo com possibilidade da gente buscar um resgate do futebol brasileiro, futebol moleque, futebol criativo, solto. E independente disso também a questão das carências dos clubes, né? Como por exemplo um bom lateral esquerdo,
um bom lateral direito, um bom zagueiro e logicamente com a esperança de encontrar um verdadeiro talento. Quando se fala nas carências, é bom salientar que quando você vem para uma competição dessa, você já tem que saber mais ou menos para quem você trabalha, o que se precisa no mercado, o que o mercado está buscando. Né? Nós sabemos que tem determinado clube que está procurando lateral direito, você já foca no lateral direito para ele, já faz o contato, já intermedia isso. Então, independentemente do grande jogador, e esse é muito fácil de ser visto, você vem, como o Adílio falou, na carência, né, do mercado, o que o mercado está te pedindo, o que você pode fazer. Aldo e Adílio, essa questão do clube carente de jogadores, referente à questão do alto e grande e forte, não seria a lógica da burrice para o futebol brasileiro? Essa coisa de tamanho, isso é muito relativo. É uma discussão que já vem de décadas. O futebol, eu acho que é qualidade. Claro que você não vai pegar um menino de 1,60 m e botar num time sub-17 como zagueiro ou como goleiro. É contraproducente. Mas, na verdade, em regra geral, o que você precisa ter no atleta e buscar nele é a qualidade. Não é tamanho, não é a força. E os clubes brasileiros, principalmente aqueles clubes que fazem um trabalho de base, têm perdido muitos jogadores de qualidade em função disso. Pela falta de paciência para trabalhar esse garoto que ainda não alcançou a sua maturidade física, ou a sua maturidade técnica, a sua maturação geral, e acaba mandando um atleta de qualidade embora, em detrimento de ter um jogador mais forte, mais competitivo, para ganhar o clássico local, para ganhar uma determinada competição. Eu acho que a base se perde no momento que pensa e age assim. Acho que se precisa dar mais trabalho e ter mais paciência com esse jogador de qualidade, independentemente do biotipo. Pegando esse gancho, na medida que se cobra resultado, na medida que se cobra títulos, né? Então os treinadores ficam na situação onde eles são forçados a chegar na frente, chegar em primeiro lugar, e também não deixa de ser um fator preponderante para que eles optem por jogadores de biotipos favoráveis, deixando de lado, evidentemente, como o Aldo colocou, aqueles jogadores que não têm esses tanto biotipo favorável, mas de contrapartida tem uma excelente qualidade técnica. Então é de fundamental importância que se observe esse primeiro fator, que é a grande qualidade do jogador de futebol, um jogador criativo, um jogador versátil, né? Um jogador que improvisa, né? É isso aí. Aldo e Adílio, como é que se trabalha essa questão? Por exemplo, vocês dois querem o mesmo jogador, e aí? Aí, se você estiver olhando muito, a gente empurra um daqui manchado. Na verdade, existe um grande consenso entre os profissionais. É claro que cada um tem que defender o seu, mas tem que existir respeito no momento em que é feito um contato inicial por parte de um ou outro. Isso tem que ser respeitado. Até pela lei de mercado, às vezes você discute valores, às vezes o próprio clube onde o menino joga faz com que você entre até num certo leilão, mas aqui existir, a gente tem tentado que isso aconteça, um respeito para que as opiniões sejam respeitadas, a busca ela seja respeitada, aquele profissional que chegou primeiro, que conversou, que tem prioridade, mas quem vai decidir é o menino, é a família do garoto, isso tudo tem um peso. Mas inicialmente, aquele primeiro contato, eu acho que isso tem acontecido muito nas competições que nós temos visto, que nos encontramos, e olha que nos encontramos em muitas das competições pelo Brasil, e até então não temos vivido nenhum tipo de problema com relação a isso. Acontecer esse evento é normal, até mesmo quando trabalhávamos em clubes como Vitória e Bahia, sempre houve essa situação de estarmos em competições onde haviam captadores de várias equipes, né, que trabalham com formação de atletas e logicamente a gente negocia aquele que vê primeiro, tá? O outro já não se mete, então dá para
realizar o trabalho de forma normal. Aldo e Adílio, eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem sonha ser jogador de futebol, né? Os talentos aqui da Copa Carpina e os talentos do Brasil. Bom, primeiramente que eles têm que saber e ter consciência de que os estudos têm que caminhar de forma paralela. Eu costumo sempre, nas avaliações, pedir para que eles citem 10 nomes de jogadores que jogam hoje com 40 anos no futebol brasileiro em alto nível, e é muito difícil. Então o que é que eu faço para eles? Assim, independente de virar jogador de futebol, e mesmo que ele vire jogador de futebol, eles têm que buscar os estudos, porque quando eles pararem de jogar, eles vão jogar no máximo até 33, 35 anos, quando eles pararem de jogar, para que eles possam dar sequência em suas vidas. E voltando para a parte de performance, é que eles tenham disciplina de treinamento, né? Não basta só sonhar, ele tem que sonhar e praticar bastante, tem muita disciplina de treinamento para que possa chegar ao objetivo deles. É isso, eu acho que ter vida de atleta, isso que o professor Adílio falou. Ter vida de atleta é fundamental, não basta querer não. Você tem que ter o garoto quer ser atleta de futebol, mas ele quer ir para todas as festas, ele quer perder noite, ele quer beber, e tem coisas que são incompatíveis. O futebol, ele acaba punindo. Ou você tem vida de atleta, com treinamento, boa alimentação e repouso, ou você não vai ser atleta. Você vai ser um jogador de futebol que a qualquer momento vai ser alijado do sistema e do processo, porque o futebol hoje é muito competitivo, bastante competitivo. O aspecto fisiológico, físico-fisiológico, ele é importantíssimo, ele está sendo avaliado no dia a dia, e todo mundo está vendo os resultados. Então, se ele não conseguir ter vida de atleta, dificilmente ele vai. Deixaria um recado para todo jovem que pensa em ser atleta de futebol. Obviamente, ele tem que ter, em primeiro lugar, talento. Se ele não tiver, ninguém vai ensinar ele a jogar futebol. E com esse talento, ele tem que saber fazer, ele tem que saber ser um atleta e saber usar o talento dele em campo. E para ele usar bem, ele vai ter que estar sempre bem. Ele vai depender do corpo dele para isso, para executar o que o futebol exige dele no tempo que ele estiver dentro de campo. Eu vou dizer a esse garoto que procure um clube, que procure uma escolinha, para que os seus defeitos sejam tirados de alguma forma pelo profissional responsável, e que no momento que ele tiver a oportunidade, que ele possa ter essa vida de atleta que a gente pode. E, para finalizar, falar de escola é uma redundância, mas é uma coisa necessária, e diria, além da questão da parada do atleta, ainda tem a questão do QI. Eu acho que o garoto que estuda, ele é muito mais inteligente em campo do que aquele que não estuda. Ele tem condições de fazer a sua tarefa em campo de uma forma muito mais inteligente do que aquele garoto que não vai à escola. Um abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, Aldo, valeu, Adílio, aí pela participação aqui na TV Copa Carpina. Um abraço.